Bom dia, gente. Mais uma vez, né? Vamos falar aqui hoje sobre uma questão que vocês vão ter que observar quando vocês estiverem fazendo um trabalho científico, seja ele um artigo, seja ele um projeto do TCC, ou depois um projeto para dissertação de mestrado, ou para uma tese de doutorado, que, como eu disse para vocês, eu espero que todos, né, vocês tenham a possibilidade de fazer todos esses trâmites, né, do processo acadêmico. Quando nós falamos a respeito de processo acadêmico, nós estamos falando de ciência. Então, quando nós formos, né, fazer um projeto de TCC, ou uma dissertação de mestrado, ou uma tese de doutorado, o embasamento que nós temos que ter, ele tem que ser científico. Mas aí nós estamos no mundo, né, no mundo mesmo, não é apenas uma questão aí do Brasil, e a gente pode, nós todos podemos perceber isso quando a gente lê as notícias, né, tanto nacionais quanto internacionais, que nós estamos no mundo da pós-verdade. O que seria esse mundo da pós-verdade? É que nem tudo aquilo que é científico está tendo mais valor. Agora, muitas vezes, você acreditar em algo ou em alguém, a palavra de quem você confia tem mais valor do que algo que é comprovado cientificamente. Então, e aí tem até uma questão que já foi discutida bastante nas ciências da natureza ou nas ciências biológicas, que é até a questão da fé e da questão do placebo. Por exemplo, muitas vezes nós somos induzidos, né, por meio de ondas cerebrais a acreditar em determinada questão. Vamos supor um chá. Muitas vezes o chá realmente, existem ervas medicinais que elas realmente nos ajudam a melhorar. Mas tem outras que não têm comprovação nenhuma, nem científica. Vamos partir do pressuposto que a ciência ela avança e ela usa dos instrumentos da natureza para a produção de medicação. E hoje, por exemplo, ainda existe aí dentro das ciências biológicas, dentro das ciências médicas, uma questão da homeopatia e da alopatia, certo? Aí, né, nesse ambiente todo acadêmico, seja ele em qual área do campo científico que nós estejamos, as humanas, as exatas, as biológicas, as médicas, o que nós podemos considerar como ciência, já que nós vamos produzir um artigo ou vamos produzir um projeto e depois um trabalho de conclusão de curso. Muitas vezes a gente pega uma leitura de algo que veio na revista, por exemplo, uma pesquisa não, mas um artigo de opinião, tá? Opinião não é ciência, gente. E aí a gente acha aquilo interessante porque aquilo vem comprovar ou vem de encontro com o que eu acredito, e na hora de escrever o meu TCC ou escrever o meu projeto, eu vou pegar aquele artigo que está escrito naquela revista ou naquele jornal ou naquele blog ou naquele site e vou referenciá-lo. Isso é ciência? Não, não é ciência. Eu estou pegando uma opinião que vem de encontro à minha, tá? E estou usando ela para justificar alguma coisa que eu estou produzindo como se fosse ciência. Isso não é ciência. Então, qual é a melhor forma de vocês fazerem escolhas, né, do que vocês vão usar quando vocês forem realmente trabalhar com o projeto de vocês? Hoje, né, a internet possibilita isso bastante. Antigamente nós teríamos de ir a uma biblioteca, fazer uma pesquisa no banco de dados da biblioteca, ver os livros que foram escritos, e aí nós vamos ver que as ciências, elas muitas vezes elas confligem, né, ou muitas vezes elas divergem, e aí dentro dessa confluência, dessa divergência, nós vamos ver aquilo que realmente é uma linha científica ao qual nós acreditamos. Vamos pegar, por exemplo, vou dar vários exemplos. Da pedagogia, eu considero melhor o método da Maria Montessori, do Jean Piaget
ou do Paulo Freire, ou eu acredito que possa existir elementos dos 3 métodos que sejam pertinentes à educação, ou cada um desses métodos eles são interessantes ou são bons para serem utilizados em uma das fases específicas do aprendizado. Por exemplo, muita gente acha que o método Paulo Freire ele é útil quando se trata de educação de jovens e adultos, já que quando ele desenvolveu foi justamente para acabar ou para diminuir o analfabetismo lá na região do Nordeste. O Jean Piaget, muita gente acha que é muito necessário para a educação infantil. Então, hoje, quando a gente observa e a ciência mostra isso, né? Inclusive tem uma matéria aí, sim, de jornal científico que mostra que o período de adolescência hoje está se estendendo pelo menos até os 26 anos, se vocês pegarem algumas pesquisas, alguma coisa está mudando aí no processo de amadurecimento das pessoas, né? E tudo isso depende do local onde ela vive, da convivência com os pais, se o país é desenvolvido ou subdesenvolvido, por quê? Porque todas as relações externas, né, que estão ao nosso redor, elas nos influenciam. Pelo menos parte das nossas concepções, convicções, elas vêm, né, através da genética, através da nossa educação, mas muitas delas por meio do ambiente, por isso que nós somos seres que podemos fazer nossas escolhas. E por isso, no próximo vídeo, eu vou falar sobre coisas que disseram para nós, né, desde pequeno, que era ciência e na realidade era senso comum. Mas como nós estamos falando aqui de TCC, vamos nos focar na questão de como escolher os artigos que nós vamos nos embasar. Se nós formos pensar no campo da psicologia ou psicanálise, uma gama de autores também que a gente pode escolher. Ou eu posso ser freudiana e escolher no campo da psicanálise, ou mesmo dentro da psicanálise escolher o Lacan, ou escolher dentro da psicologia analítica o Jung, ou escolher psicologia comportamental, ou novas fases, né, que tem aí que eu não tenho propriedade para dizer se é ciência, mas tem muita gente que está usando aí uma terapia que é como se você fosse trabalhar com fenômenos familiares, com aquilo que aconteceu na sua infância, não me recordo o nome, mas várias formas diferentes de fazer ciência dentro desse campo vem surgindo, assim como dentro do campo da pedagogia, por exemplo, quando eu fiz magistério, um dos nomes que não constava, até porque é um russo, né, que era o Vygotsky, ele não estava dentro dos autores que a gente estudava. Estava a Maria Montessori mesmo e o Jean Piaget. Paulo Freire durante a ditadura militar, vocês imaginam que não era falado dentro do ensino do magistério aqui no Brasil. Então, quando vocês forem fazer o TCC de vocês, qual a primeira dica? Google acadêmico. Então eu vou lá, eu vou colocar o nome por exemplo, vocês decidiram, eu quero trabalhar brinquedos, jogos, né, e brincadeiras. Então eu vou procurar o Google acadêmico, eu vou colocar esse nome e aí vai vir artigos científicos, ou se não eu escrevo artigos científicos, jogos e brincadeiras. Então ele vai me trazer uma gama. E eu vou começar a ler um e o outro autor, principalmente se eu ainda não estiver familiarizado, né, familiarizada com os autores que já escreveram a respeito dessa questão. E aí eu vou ler aqueles artigos que me passam mais confiabilidade. Por quê? Porque todos os artigos são científicos, todos eles provam alguma coisa, mas existe, como falado no vídeo passado, a questão da regionalidade, a questão de com qual público esse cientista trabalhou. Se ele trabalhou com um público de classe média, se ele trabalhou com um público periférico, se ele trabalhou com pessoas que moram no interior, que não tiveram contato com a questão da urbanização. Então, para cada fenômeno, a análise do cientista ela é diferente e isso
realmente mostra bastante resultados, inclusive nas ciências médicas e biológicas. Se nós formos fazer a comparação de pessoas que vivem no campo com pessoas que vivem na cidade, a alimentação, a lida no dia a dia, a questão do sedentarismo, ou de muitas práticas, ou excesso de trabalho, ou o ócio, isso faz com que o corpo determine esses aspectos. Então, por todos esses motivos, na hora em que vocês forem realmente escreverem o TCC, é necessário, isso é essencial, que esses artigos sejam científicos. Quando nós trabalhamos com a questão do jornalismo investigativo, ou seja, houve pesquisas, né, seja, vamos lá, pegar de Ibope, Datafolha, Paraná Pesquisas, qualquer, né, dessas que não só trabalham com a questão da pesquisa política, mas também trabalham com dados, vamos supor, dados de alimentação. No Brasil começaram a ter novamente muitos casos de miséria e a maior parte das crianças, por exemplo, se nós formos falar da questão da alimentação, que estava sendo discutido se as crianças deveriam ou não ir à escola, já que muitas crianças só têm alimentação na escola e que isso vem se aprofundando dado o momento que nós estamos passando no Brasil e que a crise econômica faz com que essas questões elas sejam postas. Então, quando eu vou buscar dados, né, desses institutos de pesquisa, eles sim têm uma certa credibilidade. Mas o que eu tenho, por exemplo, que olhar? Esses dados científicos durante a pandemia, eles estão sendo feitos por telefone, eles não estão sendo feitos pessoalmente. Então, baseando na pesquisa científica que foi feita agora durante a pandemia e nas pesquisas que foram feitas antes da pandemia, qual a margem aí de erro, já que nem todas as pessoas possuem a telefone para atender, ou disponibilidade para ficar tanto tempo respondendo pesquisa no telefone. Mesmo quando a gente é parado, já aconteceu comigo, por exemplo, fui parada num shopping center para poder fazer uma pesquisa do porquê que o shopping estava tendo uma queda nas vendas. E era pelo Ibope e demorou 30 minutos a pesquisa. E a obrigatoriedade que a pessoa que estava fazendo pesquisa tinha era de entrevistar só pessoas que estavam saindo do shopping. Porque se a pessoa estivesse entrando, ela não teria as respostas que o shopping estava pedindo para o Instituto de Pesquisa dar, que era o que precisaria para que fosse motivado as pessoas a irem mais vezes ao shopping e o que estava acontecendo, que estava existindo uma queda, né, na quantidade de pessoas que iam fazer compras nesse shopping. Eu não sou uma pessoa de comprar. Até eu tinha descido as escadas e aí depois, como cientista social, falei, caramba, coitada da moça, vai ficar aqui o dia inteiro, ninguém vai querer responder a pesquisa, subi. E depois eu vou até falar para vocês aqui, eu ri muito porque no final elas traçam um perfil, né, de qual classe social você pertence e a classe social que eles me colocaram é risível. E aí depois eu vou explicar por que eu não acredito dentro deste parâmetro econômico na questão das classes sociais que nos colocam. Que também isso é ciência, é científico. Mas a ciência, ela se coloca em um monte de parâmetros, um monte de dados, um monte de análises, e isso também depende daquele que faz a pesquisa. Se a pessoa tem uma visão crítica, que é o meu caso, eu trabalho com autores críticos mesmo, autores críticos da sociedade, ou aqueles autores que só observam a sociedade sem fazer crítica, apenas relatando, como dizia, e eu falei para vocês já na semana passada, o Emile Durkheim, na área das ciências sociais, de que a ciência era como a ciência da natureza. Eu iria pegar um microscópio, olhar para a sociedade, ver o que está passando nela sem tomar partido
e descrever. Eu não acho que seja possível fazer ciência social dessa forma. Eu acho que é necessário e as pessoas tomam partido. E no meu caso, eu não tomo partido de determinadas classes sociais, tá? E aí depois a gente pode falar nisso, até porque a questão das classes sociais, elas entram bastante na questão da educação. Até porque, dependendo da classe social que o aluno está e que vocês estão inseridos ou que vocês irão lecionar, vocês terão que adotar uma ou outra prática, até porque tem algumas escolas, se vocês forem lecionar privadas, que o aluno ele não é aluno, ele é cliente, bem o aluno como pai do aluno. Se for no estado, o aluno não é o cliente, o aluno é um aluno. E existe também a questão do capital cultural que nós vamos falar, ou daquilo que a criança já leva para a escola, que ela aprendeu na sua casa, dado o nível de escolaridade que os pais tinham ou a disponibilidade financeira que o pai tinha para que essa criança tivesse os melhores acessos de leitura, de convivência com teatro, cinema e níveis, né, de cultura, que isso faz com que a criança tenha um desenvolvimento melhor, tanto para a linguagem, né? Porque quanto mais a gente tem acesso à cultura, mais a nossa linguagem ela é rica, isso todos nós sabemos, quando nós simplesmente temos que ficar em casa o dia inteiro, cuidando dos nossos irmãos caçulas, e a nossa vivência é uma vivência periférica, então nosso linguajar é, entre aspas, mais pobre dentro daquilo que se considera como cultura, né? Porque cultura é algo bem amplo, que a gente depois pode também falar a respeito, nós podemos e que vamos falar a respeito, mas o que é considerado cultura na sociedade em que nós estamos e por que que às vezes, então, a criança que sai da periferia e a criança que sai de um bairro de classe média ou de um bairro de classe média alta ou num bairro burguês, elas têm essa linguagem diferente e aí quem não assistiu, assista aquele filme muito bacana que é Que Horas Ela Volta, que mostra o garoto falando, nossa, a filha, né, da empregada, ela tem uma linguagem, apesar da menina tá prestando vestibular para a faculdade de arquitetura e urbanismo, a linguagem dela é igual à linguagem da mãe, né, que é uma linguagem de uma pessoa que está no Nordeste, que é da periferia, e o que é interessante é que mostra que a questão que eu já falei para vocês, de que não existe essa questão de ser menos ou mais inteligente por causa da classe social, existe a questão de nós sabermos, né, a forma que o estudo faz com que nós consigamos assimilá-lo, né, de forma melhor, para que dentro desses parâmetros que nós vamos conhecer, nós consigamos realmente atingir esse patamar de educação que é exigido da gente. E por isso, vocês como futuros docentes, ou vocês como pessoas que terão aí filhos e sobrinhos, é rico vocês saberem que muitas vezes a criança, se vocês colocarem ela para ficar lendo o dia inteiro, aquilo não vai ser produtivo para ela. Por quê? Porque ela não é uma pessoa visual, ela não vai aprender simplesmente olhando e lendo. Apesar de nós ouvirmos falar que quanto mais nós lemos, melhor nós escrevemos, muitas vezes também tem a questão auditiva, como eu já falei para vocês, ou tem a questão realmente sinestésica. Então, nós realmente, quanto mais nós lemos, mais nós escrevemos melhor. Mas para algumas pessoas, além da leitura, é necessário também ouvir aquilo que nós estamos lendo, e eu vou fazer um vídeo específico para isso. Então, o que fica aqui para vocês hoje? Não adianta pegar qualquer material para que vocês defendam
aquilo que vocês estão escrevendo. É necessário que vocês saibam diferenciar o que é ciência do que é senso comum. Não adianta pegar uma pessoa que está dizendo, simplesmente dizendo aquilo que eu acredito que seja, mas que é uma pessoa que não fez nenhuma pesquisa, não é uma pessoa que foi a campo, que leu outros autores, que trouxe, né, para o seu debate realmente a ciência em si, para poder eu justificar a minha hipótese. Não, a minha hipótese ela tem que ser justificada através da ciência, por isso que vocês passam vários anos na universidade fazendo pesquisa, estudando cientistas, né, independente da área, como eu já disse, que vocês estão estudando. E é por esse motivo que na hora de escrever um trabalho de conclusão de curso é necessário que o que venha embasar aquilo que vocês estão falando sejam artigos científicos. Então o Google Scholar e o Google Acadêmico vão ajudar vocês bastante com essa questão dos artigos científicos e muitas vezes os bancos de teses e de dissertações das universidades. Vocês podem entrar na USP, na Unicamp, na Unesp, nas universidades federais, que vocês vão ter lá sempre um banco de dados de todas as teses acadêmicas defendidas que tem a ver com o assunto que vocês começaram a pesquisar. E de repente, algumas coisas que vocês começaram a pesquisa agora, vocês vão ter um novo olhar a partir daquilo que já foi identificado, porque muitas dessas teses, principalmente teses, né, elas vêm já com uma análise de campo, com trabalho de campo, colocando não apenas a ciência enquanto uma linguagem, mas pegando os artigos científicos e fazendo comparação, né, parâmetros com a pesquisa de campo, com aquilo que está acontecendo na realidade. Então, esse autor, o que ele está dizendo, eu consigo aplicá-lo hoje, né? É possível fazer essa análise? Não vamos nos esquecer de que durante muito tempo nós aprendemos, poxa, Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil. Tiradentes foi um grande inconfidente. E aí depois, conforme nós vamos evoluindo na nossa educação, Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil? Se no Brasil já existiam os povos originários, e não são povos primitivos, porque os indígenas não são primitivos, tá? Eram povos que já estavam aqui com uma cultura desenvolvida, então não são povos primitivos. Então ele não descobriu, porque já tinha pessoas que moravam aqui. Então, o que é isso, né? E antes dele já há relatos de que outras pessoas passaram aqui, por aqui, mas que não deram importância a essa terra, que havia uma necessidade realmente de uma expansão territorial, né? E foi através dos caminhos marítimos que isso estava se dando. Então, cada vez mais que nós temos acesso às informações do que acontecia no mundo, é que a história vai crescendo, se transformando, trazendo vários elementos para a gente. E muitas vezes é propositadamente que muitas coisas são escondidas de nós. Por exemplo, quando muitas partes, né, dos negros foram escravizados, imaginava-se que eles não tinham cultura alguma, que eram realmente pessoas sem alma ou pessoas que eram próximos aos animais, porque foi a forma pela qual, né, os brancos tentaram justificar a escravidão. Se nós fazemos hoje uma pesquisa, nós vemos que eles não eram primitivos, que eles tinham uma cultura muito desenvolvida, sim, e que nós não valorizamos e nós não deixamos que as pessoas saibam que existia uma cultura rica no continente africano. Para quê? Para que nós continuemos, né, infelizmente, até os dias atuais, colocando a cultura branca, a cultura ocidental, como se ela fosse superior à cultura oriental. E isso é uma crítica que eu faço muito a um dos autores da sociologia, que é o Max Weber, que ele
tende sempre a falar que a ciência ela parte a partir do Ocidente e não do Oriente. Uma hora também nós vamos falar a respeito disso. Eu hoje até estou fazendo essa live num ambiente em que aqui atrás estão os quebra-cabeças que eu montei, que são das 7 maravilhas da história antiga. É uma coisa que eu sou apaixonada pela história, apesar de ser cientista social, e eu acredito que que todos nós só conseguimos realmente sair do patamar que nós estamos e conseguimos fazer com que a sociedade ela caminhe por meio da ciência. Por meio do senso comum, nós vamos ficar dando voltas e nós não vamos encontrar soluções. Por quê? A ciência te dá embasamento para seguir adiante, para nós evoluirmos enquanto espécie. Se por acaso nós continuarmos nos baseando apenas no senso comum, uma hora a nossa espécie vai ser extinta. Tanto que hoje nós temos, através das outras ciências, tantas que existem, principalmente as ciências naturais, mostrando que se nós não prestarmos atenção no que está acontecendo no mundo, por meio das evoluções climáticas, por meio de toda a deteriorização que o ser humano faz da própria natureza, esses fenômenos climáticos que estão acontecendo, e isso a gente pode ver até na pandemia, com capivaras andando na rua, com alces indo procurar comida, ou macaquinhos, miquinhos que saem dos lugares onde as pessoas costumavam levar comida para eles e hoje não estavam mais saindo de casa, então eles estavam saindo do seu habitat para procurar comida. Então a gente vê o quanto que nós interferimos no ambiente e o quanto que isso pode ser positivo ou nocivo. Mas é isso. Para que vocês façam um bom trabalho, para que vocês realmente tenham resultado, que depois vocês não se frustrem, é necessário que vocês tenham por princípio sempre pegar e buscar a ciência. Não se pautem na pós-verdade ou no senso comum. No próximo vídeo a gente vai falar de pós-verdade. Eu já vou gravar outro vídeo na sequência falando sobre a questão que engana todo mundo, que é a meritocracia. Só que não vai ficar